Tá gravando. Olá, meu nome é Moisés Moscardi e nós estamos aqui hoje porque Deus me tocou e, na verdade, um irmão, um amigo meu, ele me deu uma sugestão do que gravar e o porquê gravar isso que eu estou falando agora. E eu vou falar sobre perdoados e livres da culpa. Talvez você ache que esse assunto é um assunto muito raso, muito básico, porém ele é essencial para os nossos dias de hoje, para a igreja, porque eu vejo que grande parte da igreja ela tem sofrido por condenação, por culpa, porque ela não tem uma revelação plena do Cordeiro de Deus. E nós vamos falar um pouco a respeito sobre isso, amém? Então abra sua Bíblia em João, capítulo 1, versículo 29. Olha só o que diz. João Batista, quando ele viu Jesus, olha só o que ele diz. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bom, primeira coisa, o que é o Cordeiro? O que significa o Cordeiro de Deus? Bom, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, era necessário sacrificar um cordeiro, um animal, um derramamento de sangue para a remissão de pecados. Porém, sabemos nós que no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, o cordeiro que eram sacrificados como holocaustos, como sacrifícios, eram apenas uma sombra daquilo que haveria de vir e não a realidade, diz a palavra de Deus. Então Cristo é a realidade, é o Cordeiro de Deus que tira. Olha só, ele é bem enfático aqui quando ele diz tira o pecado. Sabe, Jesus ele não veio para cobrir os nossos pecados. Jesus Cristo não veio dar um jeitinho nos nossos pecados. Esse era o Cordeiro da Antiga Aliança, que perdoava, que nos limpava exteriormente e temporariamente. Então, quando eu pecasse, eu deveria sacrificar um cordeiro. E então, externamente, lá em Hebreus 10 diz, externamente eu era purificado. Porém, quando eu pecasse de novo, eu precisava oferecer um outro sacrifício. E assim por diante, nunca acabava. Então aquele sacrifício, ele não tirava o pecado, ele cobria temporariamente. Porém, quando Jesus vem, ele não vem para cobrir os nossos pecados, para dar um jeitinho nos nossos pecados. Ele veio para tirar o pecado de todos aqueles que creem, que recebem. Por quê? Porque quando nós recebemos, cremos, nós tomamos o sacrifício, sangue em nós, para nós e por nós, e então somos completamente perdoados. Amém? Então, o que eu quero mais dizer com você, ok, recebi Moisés, eu recebi o sacrifício, eu recebi o sangue, recebi a obra consumada, eu recebo Jesus, eu creio em Jesus. Ok, mas eu pequei, e agora? O que eu faço? E esse era um problema da igreja dos hebreus. Eles eram, como a carta mesmo diz, eram hebreus convertidos ao cristianismo. Porém, eles ainda não tinham práticas religiosas judaicas. Então, eles estavam voltando, eles tinham recebido a obra de Cristo, a obra consumada, porém, sabemos nós que, mesmo que nós recebemos Jesus, continuamos pecando, não deliberadamente, porém, vamos dizer, sem querer. É um acidente o pecado para nós. Então, quando eles pecavam, o que eles faziam? Estavam voltando a sacrificar animais. E sabe, esse é o pior pecado de todos, porque nós estamos blasfemando contra o sangue de Cristo. Estamos dizendo, o sangue de Cristo não é suficiente para mim. Ele me perdoou ontem, mas hoje eu pequei, e aí? Bora sacrificar então, para perdão dos meus pecados, para eu ter uma consciência limpa diante de Deus. E esse era o problema
da igreja, os hebreus. Então, e agora? Pequei, Moisés, tá? E agora, o que eu faço então? Bom, a palavra de Deus lá em Gálatas, capítulo 2, a partir ali do 18, 19 e 20, Paulo ele diz o seguinte para a igreja de Gálatas: bom, se nós que procuramos ser justificados em Cristo, eu busco ser justificado em Cristo, eu busco essa justificação em Cristo, não na lei, em Cristo, tá? Nós que buscamos essa justificação em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será então Cristo ministro do pecado? Será que Cristo faz parte do nosso pecado? Porque eu e você que recebeu Jesus estamos em Cristo. Eu costumo falar que nós não estamos na igreja, numa placa, numa denominação, nós estamos em Cristo. A Bíblia fala que nós somos membros do corpo de Cristo, estamos inseridos no corpo de Cristo, então somos um com Cristo, a palavra de Deus diz. Então, se eu peco, será que o meu pecado contamina o corpo? Se eu estou em Cristo? E Paulo lá refuta em Gálatas capítulo 2, versículo 20, de forma alguma, porque eu fui crucificado, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo no corpo, na carne, eu vivo na fé, pela fé no Filho de Deus, que me justifica. Então, mesmo que a gente peque, não deliberadamente, mas como um acidente, o sangue de Cristo sempre nos purifica. Eu quero te contar uma história que eu li esses dias muito interessante, que isso aqui eu vou ilustrar em uma história. E é o seguinte, existe um menino que ele achou uma pedra no meio da lama, e essa pedra ela brilhava muito, e ele ficou apaixonado por essa pedra. E como ele se apaixonou, ele gostou muito daquela pedra, ele brincava com aquela pedra. Todas as vezes que ele ia para casa, ele escondia ela debaixo da terra. Então no outro dia, no dia seguinte, para ele brincar novamente com aquela pedra, ele cavava, pegava aquela pedra, mas a pedra estava suja e ele lavava aquela pedra. E todos os dias era a mesma coisa. Ele colocava no buraco, cobria com a terra, no outro dia ele cavava, pegava e limpava. Até então um dia ele chegou, bom, isso está me cansando demais, então eu vou fazer o seguinte, eu vou esconder essa pedra na cachoeira, e todos os dias que eu for pegar aquela pedra, ela vai estar completamente lavada pela cachoeira, pela água. E é exatamente isso que Jesus fez com a gente. Ele não nos colocou em um lugar quando nós pecamos, e agora, meu Deus, será que eu sou perdoado? Não, nós estamos debaixo dessa cachoeira de perdão, de purificação, amém? Isso é tão importante para nós como igreja, tanto para o mundo termos em consciência, porque de acordo com a nossa revelação de perdão e justificação, é o resultado do que nós vamos viver, resulta naquilo que vamos viver, o nosso estilo de vida. Se nós tivermos uma revelação inferior do Cordeiro de Deus, nós vamos viver de acordo com essa revelação. Mas se nós tivermos uma revelação superior desse Cordeiro, dessa cachoeira de perdão, nós vamos viver de acordo com o que nós cremos. Amém? E olha só, em Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Sabe, Deus, assim como esse menino que colocou a pedra numa cachoeira para continuamente, diariamente, sempre estar sendo lavada, Deus da mesma forma nos colocou em Cristo. E esse em Cristo, que aqui diz, é como se fosse essa cachoeira que sempre nos lava, que sempre nos purifica, que sempre nos santifica. Então você e eu,
nós estamos em Cristo Jesus. E não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. E mais, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez. Deus vai fazer? Não, Deus fez. Como? Enviando seu Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Está entendendo? Provavelmente você já ouviu muito essa frase, que não tem na Bíblia, mas que os pregadores gostam de usar demais, sobre que Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Mas sobre as nossas vidas, nós que estamos em Cristo, não na igreja, em Cristo. A igreja é uma consequência de estar em Cristo. Nós que estamos neste lugar, Deus ama o pecador e deu um jeito no pecado. Que Romanos 8, leia sua Bíblia. Ele deu um jeito no pecado. Olha só e mais. E assim, condenou o pecado na carne. Já era. Aniquilou, em Hebreus diz que ele aniquilou o pecado, ele destruiu o pecado e o poder do pecado sobre a minha vida. Então olha só, a Bíblia fala em Ezequiel e em Romanos que a alma que pecar deverá morrer e que o salário do pecado é a morte. Então se eu não tenho essa revelação, essa identidade firmada em Cristo, quando eu peco, a minha alma vai me condenar, me acusar e exigir uma morte por isso. Sim ou não? Provavelmente quando você peca, você sente essa, parece, meu Deus, já começa aquela autocondenação. Mas meu irmão, quando nós temos uma revelação plena de Cristo Jesus, quando nós pecamos, e olha só, não estou te dando crédito para pecar. 1 João diz o que? Eu escrevo isso para que vocês não pequem. Eu não estou te dando crédito para pecar não, meu irmão. Pecado é errado, a pornografia é errado, masturbação é errada, sexo antes do casamento é errado, fornicação é errado, adultério é errado. Sem discussão com isso, é errado. Mas escrevo isso para que não pequem, porém se pecarem, nós temos junto ao Pai um advogado, um intercessor que intercede e que nos justifica. Amém? Então só para encerrar aqui, abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus capítulo 10, versículo 18 diz: onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Olha só, aonde? Em Cristo. Acabou, meu irmão. Nada pode te condenar. Por quê? Porque é Deus que te justifica. Sabe, Cristo morreu na cruz para quê? Para perdoar os nossos pecados e nos salvar. O pecado, sim, faz separação entre Deus e o homem. Porém, em Cristo, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, tenha essa revelação, se firma nessa identidade de perdoados e seja livre da culpa e da condenação. Meu irmão, se você pecou ontem e recebe, está em Cristo Jesus, você é perdoado e acabou, sem conversa. Não existe pecado maior do que a graça de Deus. Agora, já que estamos neste lugar de eterna redenção, como em Hebreus diz, Colossenses capítulo 1 diz que nós estamos num lugar de eterna redenção. Então, se já estamos neste lugar de eterna redenção, sabe o que isso causa em mim? Temor a Deus. Sabe, se isso não te causa temor, se isso não te causa um sentimento de eu vou evitar o mal, eu vou evitar o pecado, eu vou andar no Espírito e agradar a Deus,
Meu irmão, se isso não causa em você esse sentimento, desculpa, é de se duvidar. Aí Paulo fala, a Bíblia fala, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Então, o Espírito de Deus habita em mim e eu tenho essa revelação plena. Então, o que eu vou fazer? Evitar o mal, evitar o pecado. Agora, deixa eu te falar, de acordo com essa revelação, nós podemos cair em um grande engano, manipulado pelo nosso inimigo acusador, da mesma forma que aconteceu com Jesus. Satanás, a Bíblia fala que ele se apresenta diante de Jesus e ele diz: Jesus, joga-te desse precipício, porque Deus diz a teu respeito que Ele dará ordem aos teus anjos a teu respeito e nada vai te acontecer. Ele cita o Salmo 91 para Jesus. É verdade? Sim, claro que é verdade. É verdade que se eu pecar hoje, a graça de Deus vai superabundar na minha vida? Sim, verdade. Se você pecou ontem, tenha plena certeza que você já está perdoado. Agora, o que eu vou fazer com tudo isso? Vou pecar? Aí Jesus responde: ei, mas também a palavra de Deus diz: não tentarás o Senhor seu Deus. Então eu não posso usar desse perdão, dessa maravilhosa graça como muleta. Pelo contrário, Ele não me perdoou para que eu continuasse pecando deliberadamente, mas Ele me perdoou, me justificou para que eu pudesse viver como filho, viver como um rei, um filho do rei, como um santo e viver uma plenitude de vida e cumprir a minha vocação aqui na terra. Então eu não uso do perdão para pecar mais e para ser perdoado mais, mas eu uso desse perdão para viver aquilo que Deus tem para que eu viva. E para viver a plenitude de Deus é necessário termos e sermos perdoados, completamente justificados. Amém? Então é exatamente isso que eu quero falar com você. Nós faremos mais desses vídeos aqui no canal. Então compartilha, curte e amém. Fica com Deus.